ela é relativamente genérica. Então, no front-end, vai ser feito no JavaScript, do navegador, de uma forma, e a gente replica essa mesma lógica no back-end para consumir API. Então, vai ser direcionado ao front-end amanhã, mas também aplicável ao back-end. Hoje, a primeira parte, nós vamos falar sobre a criação da API propriamente dita. Nós iremos estar abordando sobre a API, o que é uma API de forma mais genérica, o que é o conceito REST, os principais conceitos dentro desse conceito REST, principais tópicos, sobre métodos HTTP, código de status HTTP, autenticação e autorização, que isso aí gera um pouquinho, às vezes, de confusão entre esses dois termos. Nós vamos entrar dentro desses dois termos para explicar com mais precisão. Boas práticas para desenvolvimento de APIs REST e vamos parar um pouquinho para ter uma série de perguntas, né? Essas perguntas nós vamos ter em duas etapas, né? Primeiro eu vou fazer a apresentação conceitual para vocês de desses tópicos aqui presentes. Nós vamos fazer uma sessão de dúvidas, né? De perguntas sobre esses aspectos conceituais. E após isso, nós vamos entrar um pouquinho no código para demonstrar de forma prática os conceitos que nós vamos ver ao longo da apresentação. E depois a gente faz mais algumas perguntas mais relacionadas à aplicação disso. Então, vamos lá, gente. Primeiro, API. O que é uma API? API nada mais é do que uma interface de comunicação entre dois elementos, entre dois agentes, que um é denominado cliente e o outro é denominado servidor. Então, sempre tem uma lógica de o cliente, essa comunicação sempre vai partir do cliente. Então, aqui nesse diagrama, por exemplo, nós temos aqui o cliente. O cliente ele faz a requisição. O cliente que ele inicia sempre essa comunicação, uma API. E o servidor ele vai receber essa requisição, processar o que foi solicitado e emitir uma resposta. Então, sempre tem essa lógica do cliente mandar requisição e o servidor mandar resposta. Mas aqui é o que a gente não pode confundir é do cliente, a gente interpretar cliente como o front-end em si. Geralmente, o cliente, sim, ele vai ser o front-end consumindo a API do back-end. Mas isso não é sempre verdade. Aqui, por exemplo, nós temos o nosso servidor aqui, que é o servidor primário que responde ao cliente, mas ele tem que se comunicar a outros servidores. Aqui, por exemplo, ele se comunica com um servidor de banco de dados. Em microserviços isso é muito comum, que microserviços a gente tem as tarefas, as responsabilidades segmentadas em diferentes servidores. Então é o tempo todo um servidor se comunicando com o outro. Então nessa lógica, quando um servidor se comunica com o outro, um servidor vai fazer o papel de cliente. Nesse contexto, um servidor vai ser o cliente e o outro servidor vai ser o servidor em si nessa lógica de comunicação. Então um servidor vai fazer a requisição e outro servidor vai fazer a resposta. Então, eu quero que vocês não pensem que cliente é só o usuário, só o Postman, né? Que a gente tem costume utilizar, que é um software justamente para consumir dados também, ou só o front-end em si. Então, o cliente é quem faz a requisição. Quem faz a requisição vai ser o cliente, e quem responde essa requisição é o servidor. O que é o REST? REST, ele não chega a ser um protocolo ou padrões, porque ele usa protocolos e padrões já existentes. O REST, ele usa o protocolo chamado HTTP. Protocolo bem antigo, que a gente já está conhecido, que é o que nós usamos para acessar a internet. Então, nós usamos para acessar sites, nós usamos sempre esse protocolo HTTP, que é um protocolo para transferência de HTML, né? O HTTP ele se baseia na lógica de hiperlinks, né? Geralmente, antigamente era o HTML, mas ele não é restrito a isso. Hoje em dia, geralmente, até em APIs nós utilizamos mais o JSON. Mas o HTTP é esse protocolo que faz a comunicação web. Então por que existe o REST? O REST, ele objetiva dar significado para esses protocolos e padrões.
Então, por exemplo, existem vários conceitos dentro do HTTP que esses conceitos não têm um significado semântico, ele não tem um significado relacionado a regras de negócio, ele tem somente um significado unicamente técnico. Então, ele tem um significado unicamente técnico, mas não tem um significado dentro das regras de negócio, dentro das aplicações que nós fazemos. Então, o REST ele veio justamente com essa proposta de trazer um significado de regras de negócio para esses protocolos técnicos já existentes. E com isso, nós conseguimos criar padronizações desses protocolos e padrões existentes. Nós criamos uma padronização de uso. Então, o REST ele tem essa proposta. E aí, com isso, nós fazemos um uso correto, né? Com o significado correto dos endpoints, cabeçalhos, métodos HTTPs e códigos de status HTTPs. Mais à frente, nós vamos entrar em cada tópico desse para analisar de forma mais precisa cada um deles. E qual a vantagem qual a vantagem dessa padronização de uso? É justamente o que nós vemos aqui na direita, aqui na imagem. Quando nós padronizamos o uso, um mesmo back-end, um mesmo servidor, ele pode prover dados para aplicações web, para aplicações mobile, para aplicações de dados, para aplicações antigas que utilizavam uma API que a gente chamava de SUP, que não é mais utilizada. Então, quando nós temos essa padronização, nós conseguimos aproveitar esse uso, né, ter esse uso de facilitado, simplificado para todas essas aplicações. Então, vamos entrar nos principais conceitos do REST. Aqui são quatro pilares que são a base que nós temos no REST, que são os recursos, comunicação stateless, informações de cache e interface uniforme. Agora nós vamos entrar dentro de cada um deles de forma individual. Recursos. O que são recursos? Quando fala recursos, o que vocês imaginam? No REST, os recursos eles representam objetos em si, eles representam dados, entidades que nós estamos manuseando. Quando nós trabalhamos no conceito de banco de dados, ORMs, geralmente nós chamamos de entidades, né? O que é entidade? É uma representação de uma tabela. No REST é mais ou menos essa lógica, só que dentro do contexto REST de API, isso é chamado de recurso, que é uma representação de cada objeto, dado e serviço. Pode ser acessado dentro da nossa API. Então, tem três coisas importantes que nós precisamos lembrar dos recursos. Primeiro, a identificação. Cada recurso ele é identificado por um único URI. Então, aqui eu botei, por exemplo, como exemplo, o URI é barra developers. Barra developers, eu vou ter essa URI vai ser a única URI para os recursos desenvolvedores. Então, sempre que eu quiser realizar uma operação com os desenvolvedores, eu vou usar essa mesma URI. E aqui, por exemplo, barra developers barra projects. É o URL de projetos de desenvolvedores. Projetos de um determinado grupo desenvolvedor ou de um desenvolvedor. Então, sempre que eu quiser realizar operações nos projetos, manipulação de projetos, eu vou usar essa API. Então, beleza, a API, o endpoint, perdão. Então, beleza, o endpoint identifica o recurso, show. Mas aí, como que a gente diferencia diferentes ações dentro desses recursos? Se é uma URI só, como que a gente diferencia de ações? Se é uma ação de leitura, se é uma ação de criação, se é uma ação de atualização ou de exclusão? Para isso, nós usamos os métodos HTTPs. Dentro do HTTP, desse protocolo, nós temos 5 operações padrões. Na verdade, são 6, mas nós vamos focar nessas 5 aqui que são as mais relevantes. Na verdade, 4 são as principais, que são essas 4 primeiras, que é post. Cada um desses, uma coisa que é bom mencionar, é que cada um desses métodos HTTP é uma representação do CRUD, né? CRUD é como nós chamamos as 4 operações básicas
em um determinado tipo de dado, de tabela, que é baseado em create, read, update e delete, como vocês podem ver aqui entre parênteses. Então, essas quatro operações têm uma representação dentro dos métodos. Então, cada método representa uma dessas ações do CRUD. Então, sempre que a gente quiser fazer criação de um novo recurso, por exemplo, a criação de um novo desenvolvedor. Chegou um novo desenvolvedor, a gente quer cadastrar ele. A gente vai fazer um post para a API. A gente quer fazer a leitura de todos os desenvolvedores ou de um desenvolvedor específico, a gente vai fazer um GET, que é para leitura de recursos. Se a gente quiser atualizar um desenvolvedor, o desenvolvedor quer atualizar os dados dele do formulário que ele preencheu no cadastro. Ele quer atualizar todos esses dados. A gente vai fazer um put. E se a gente quiser excluir um desenvolvedor, ele não faz mais parte de uma equipe, não está mais presente, a gente quer excluir. A gente vai fazer um delete. Além desses quatro principais, a gente tem o patch, que é parecido com o put, mas ele atualiza só parcialmente um recurso. Então, o put, imagina que a gente tem um formulário de cadastro. É um post, um formulário de cadastro. Aí o usuário quer mudar o desenvolvedor quer mudar todos esses dados dele de uma vez, a gente faz um put, que ele tem todos os campos disponíveis para ele alterar. No caso do patch é um pouco diferente, é quando a gente quer atualizar parcialmente. Então, por exemplo, se a gente quer criar uma interface para ele atualizar só o telefone. Então, é uma interface só de atualização do telefone. Então, ele não vai mudar todos os dados dele, ele quer mudar só o telefone de contato. Ou então, ele quer fazer a atualização da senha, ele quer fazer a mudança da senha. Então, para uma mudança de um campo só, de poucos campos, a gente não vai fazer um put, a gente vai fazer um patch, que é uma atualização parcial dos recursos. E além disso, nós temos a representação dos dados, que geralmente ele é feito em JSON. Aqui eu vou dar um exemplo bem básico para nós demonstrarmos essa representação. E essa é a forma que o recurso que a comunicação é enviada, tanto do cliente para o servidor quanto do servidor para o cliente. Então, o servidor, o cliente, ele vai mandar uma requisição, ele vai mandar o corpo da requisição, que é o que nós chamamos, né? Através do JSON, que são os dados, eu quero requerer isso, essa determinada coisa. Então, o cliente, ele vai mandar essa informação via JSON. E a resposta é a mesma coisa. O servidor vai fazer essa resposta via JSON. Então, são esses três pontos principais dos recursos em si. Então, beleza. O segundo conceito que nós vimos do REST é a comunicação stateless. Comunicação stateless basicamente se baseia em não salvar estados, não salvar informações em cache ou em cookies. Porque antigamente, quando nós trabalhamos de uma forma full stack, né, vamos dizer assim, quando nós trabalhamos sem uma separação entre o front-end e o back-end, quando a gente vai fazer o login, por exemplo, a gente deixa esse login salvo em cache ou em cookie. Então, cada vez que. Em cache não, perdão. Em sessão ou em cookie. Então, cada vez que o usuário for fazer um login, o sistema, né, vai consultar a validade daquela sessão e vai verificar se o usuário é permitido ou não. Porém, no conceito de API, isso não é legal de nós fazermos. Por quê? Porque cada solicitação, cada requisição, ela tem que ter autonomia. Então, ela não pode depender de uma outra requisição, porque imagina, a gente faz o login fica salvo lá no servidor, e nós só fazemos as requisições seguintes dependendo dessa requisição de login. Então, depois, futuramente, nós vamos fazer essa requisição sem login e dar um resultado diferente. Isso não pode a gente ter essa falta de padronização. Então, qual a forma correta de fazer isso? A gente faz uma requisição de login e a gente vai pegar, por exemplo, um token, que é uma chave de acesso a esse sistema. Então, em cada uma das outras requisições, essa chave tem que estar inclusa na requisição posterior. Porque aí, se nós depois pegarmos aquela requisição de forma independente e realizarmos ela vai funcionar tranquilamente.
porque se nós tivermos isso salvo em cookie ou em sessão, vai dar divergência dependendo, uma requisição vai depender da outra. Isso não pode haver numa lógica, num conceito de API REST. Então, comunicação stateless se baseia nisso, de as como, diferentes requisições terem autonomia e não dependerem uma da outra. Então, a gente não salva nem sessão, nem cookies referentes a requisições, né? A dados de usuário e tal. Como a gente costuma fazer em um desenvolvimento mais full stack, mais integrado, front com back-end. O terceiro conceito dentro do REST é informações de cache. Cache, ele é um, ele é um local onde fica armazenado os dados, determinados dados de nossa aplicação. Então, por exemplo, nós temos um estilo, um CSS do nosso site. Esse CSS, imagina se esse CSS vai ser sempre igual, nunca vai mudar. Imagina se cada vez que nós acessarmos o site, esse CSS tivesse que ser baixado de novo, ou uma imagem, por exemplo, que é maior ainda, imagem ou vídeo. A gente tem uma imagem ou um vídeo que é maior, né, em tamanho. Imagina, é estático, isso nunca vai mudar. Imagina se nós tivéssemos que baixar isso a cada acesso que nós fazemos a uma página. Isso não é legal. A gente gasta muitos recursos de forma desnecessária. Então, o cache ele se baseia para isso. É um local que fica armazenado esses dados de uma forma que ele é acessado com maior agilidade. Qual o benefício do cache? O benefício do cache é, primeiro, a melhoria de desempenho, porque como ele não acessa fontes mais lentas, ele acessa esse local temporário onde fica armazenado os dados. Eu tenho uma velocidade maior no meu acesso a determinados sistemas, sites e tal. E a redução de carga do servidor, que é pela mesma lógica. Por eu não precisar fazer requisição todo instante daquele mesmo recurso que nunca vai mudar, que é repetido, o servidor ele vai ficar menos sobrecarregado porque ele vai ter que responder menos coisas. Então, sobre tipos de cache. Existem alguns tipos de cache. Eu separei aqui os dois mais relevantes para esse contexto de APIs. Primeiro, o cache de navegador, ele é um cache, como eu mencionei, né, de imagens, arquivos CSS, JavaScript, vídeos e tal. São caches de conteúdos estáticos que são requeridos em um determinado site, e ele fica salvo no navegador. E tem o cache de servidor, que ele é um local que o servidor deixa disponível para armazenar dados que são acessíveis de forma mais rápida. Porque, por exemplo, o banco de dados, ele não é tão rápido quanto uma resposta de uma API. Então, por exemplo, se eu criar uma variável, um JSON, por exemplo, eu crio um JSON ou uma variável dentro do meu código. Se eu botar para ele responder essa variável, isso vai ser muito rápido, quase instantâneo essa resposta, porque está dentro do meu código ali os dados. Se eu tiver que fazer conexão com o banco de dados, realizar uma query, né, realizar uma busca no banco, fazer todas essas operações, isso demora muito mais tempo. Então, se são informações que não atualizam com tanta frequência, eu posso usar cache e botar. Se forem feitas novas requisições dentro dos próximos 10 minutos, em vez de eu buscar o dado atualizado, eu vou buscar o cache, que é como se fosse uma redundância do meu banco de dados. Na verdade, não é redundância, porque redundância é quando o principal sai do ar. Mas é o cache mesmo, é a solução, um armazenamento temporário em que eu consigo fazer um acesso mais rápido do que no armazenamento permanente, né, no armazenamento primário de dados. E o terceiro ponto relevante do cache é baseado no controle de cache. O que é controle de cache? São cabeçalhos que nós usamos, que o cliente manda para o servidor e que o servidor manda para o cliente, informando como aquele cache deve ser usado. Ou seja, primeiro se ele deve ser usado, se o cache deve ser usado ou não. Se forem dados estáticos, que não mude com tanta frequência, é legal a gente usar um cache por conta desses benefícios que nós já citamos. Porém, se for um dado que muda com muita frequência, é bom a gente colocar um cabeçalho dizendo para o cache não ser utilizado, que é um dado muito dinâmico.
Então, esse controle de cache serve para isso. E além disso, ele tem uma outra função, quer dizer, o tempo de expiração desse cache. Então, vamos supor que a gente tem uma imagem que não tem pretensão de mudar nunca. Vai ficar ali estático o tempo inteiro. A gente pode colocar um cache bem longo para ela. A gente pode colocar, por exemplo, um ano. Então, durante um ano, se aquela imagem for buscada, esse cache vai ser ignorado e esse cache vai ser utilizado, perdão. E não vai precisar fazer aquela requisição. A requisição vai ser ignorada. Em vez de fazer uma requisição nova para aquela mesma imagem, baixar a imagem inteira, não, eu já tenho ela aqui offline no cache e eu vou usar. Mesma coisa em relação ao cache de servidor, aos dados. Eu tenho uns dados, eu vou fazer uma requisição para o servidor. Aí esse servidor, em vez de consultar o banco de dados para pegar uma informação que não altera com muita frequência, uma alteração que é estática, que altera muito pouco, eu não preciso. É só eu ir dentro do cache, se eu ver que está na validade, eu vou naquele cache e uso ele. Então o tempo de expiração de cache é para isso. Para eu definir em quanto tempo um cache pode ou não mudar. Se for quanto mais dinâmico, ou eu não uso cache ou eu uso uma validade menor. E se for mais estático, eu uso uma validade maior para eu aproveitar mais os benefícios do cache. Beleza. O último conceito do REST é a interface uniforme. O que é interface uniforme? São algumas padronizações dessas comunicações entre cliente e servidor. Algumas delas a gente já falou, como por exemplo o endpoint, um endpoint por recurso, que a gente falou lá em recursos. Então essa identificação do recurso também fica dentro da interface uniforme, que é justamente isso. Cada recurso é uma padronização, que cada recurso tem que ter um único endpoint. E aquele endpoint deve responder só aquele recurso. Então, essa padronização permite uma facilidade maior no nosso uso do sistema, porque se eu sei aquele endpoint, eu sei que eu posso fazer aquelas 4 operações nele, e aí eu tenho uma autonomia, uma facilidade maior em entender o comportamento da minha API. Na verdade, quem está consumindo, né? Quem está consumindo tem uma facilidade maior em entender o comportamento da API. Além do que a gente falou lá no recurso, a gente pode citar também mensagens autodescritivas, que é justamente quando nós temos algum erro, por exemplo, no nosso sistema. Um exemplo, um dado obrigatório não foi enviado por quem está usando a API, por quem está consumindo a API. Então, eu tenho um campo que ele é obrigatório, por exemplo, data de nascimento do desenvolvedor. Esse campo é obrigatório. Ele não foi informado. Ao invés de eu dar um erro genérico, eu dou um erro dizendo qual campo está faltando, qual o erro. Então, qual tipo de erro que foi? Erro. Campo obrigatório ausente. Esse foi o tipo de erro. Além disso, ser mais descritivo ainda. Falar qual campo está ausente. Então, quanto mais descritivo, melhor, porque facilita quem está consumindo a API em identificar o problema e poder corrigir. E além disso, tem o Hypermedia as the Engine of Application State. O que é isso? Basicamente, eu vou fazer o recurso dos desenvolvedores. Eu solicito os dados de todos os desenvolvedores. Vai vir os dados de todos os desenvolvedores ali. Porém, dentro dessa resposta dos desenvolvedores, é bom eu fornecer, o servidor, né, vai fornecer também alguns links, alguns endpoints adicionais relacionados aos desenvolvedores. Então, por exemplo, eu tenho os desenvolvedores, veio todos os desenvolvedores, mas além disso, eu posso eu posso querer buscar só as tecnologias de um determinado desenvolvedor, ou os projetos de um determinado desenvolvedor. Então, eu quero saber as tecnologias que o desenvolvedor trabalha. Nessa resposta já do desenvolvedores, eu já falo, eu tenho esse link que retorna as tecnologias dos desenvolvedores. Eu tenho esse outro link, endpoint, que retorna os projetos dos desenvolvedores. Então, eu fornecer esses links na resposta
ajuda o cliente, né, quem está consumindo essa API, a ter uma autonomia maior de uso, a ter uma facilidade maior no consumo dessa API. Então, isso também é muito bem visto quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de APIs. Códigos de status. Aqui a gente já saiu dos quatro conceitos principais, né? Vamos falar em outras coisas que são relevantes também. Códigos de status. Código de status é algo que nós configuramos no servidor a cada requisição. Então, cada requisição que o servidor recebe, nós podemos, além da resposta e do cabeçalho, nós podemos informar o código de status dessa requisição. Então, o código de status começando com 2 é sucesso. Os mais comuns são 200, que é OK, quando é só dizendo que uma solicitação foi bem sucedida. O 201 é o created, é uma de sucesso também, mas é usado muito no post, que é o de criação, né? Que é dizendo que teve sucesso com um recurso sendo criado, então que um recurso foi criado corretamente. Tem uma aqui que eu não coloquei, mas que também é relevante, que é a 204, que é no content. O no content, como que ele funciona? É quando tem sucesso na requisição, mas não tem nenhum conteúdo retornado. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma requisição para desenvolvedores e eu coloco um monte de filtros. Coloco lá um monte de filtros, mas eu coloquei tantos filtros que nenhum desenvolvedor se enquadra naquele filtro. Eu faço essa requisição. A requisição, ela pode ser bem sucedida, ou seja, não aconteceu nenhum erro. A requisição ela funcionou corretamente, porém, é, ela funcionou corretamente, porém ela não está retornando nada porque os filtros solicitados têm um resultado vazio. Então ela vai retornar um array vazio, ou, na verdade vai retornar dado nenhum, né? E aí, em vez de eu dar 200, para eu diferenciar um OK com retorno de um OK sem retorno, eu uso o 200 para retorno e o 204 para não retorno, para sem retorno. Os começados com 4 são erros do cliente, erro de quem está usando a API. Então, por exemplo, o erro 400, bad request, é um erro quando tem algum erro feito na solicitação, como o exemplo que eu citei de um dado obrigatório está ausente. Então, tem o campo data de nascimento dos desenvolvedores, que ele é obrigatório. Se ele estiver ausente, eu retorno o erro 400, bad request, e informando e eu boto esse código de status e dentro do corpo da resposta eu coloco mais detalhes sobre esse erro, entendeu? Então é sempre que esse erro parte do cliente, eu vou usar o erro 400. 401 é quando o cliente não autenticou ainda, ou ele está autenticado, mas não tem direito de acessar aquele recurso. Ele pode ter autenticado, mas ele não tem privilégios para acessar aquele recurso. Então, sempre que for esses casos, eu vou dar um 401. E tem o 404, que é o mais conhecido, né? Que é quando o recurso solicitado não foi encontrado, ou seja, quando aquele recurso não existe. Às vezes o cliente está requerendo errou o endpoint, digitou a URL errada. Enfim, pode ser vários motivos, mas o importante é que aquele recurso não existe. Então, sempre que aquele recurso não existe, é o 404. E tem os erros que começam com 5, que são quando tem erros internos no servidor. Então, por exemplo, eu tenho um erro de sintaxe no meu código. Meu código deu um erro mesmo de desenvolvimento, né? Deu um erro de desenvolvimento, erro 500, que foi um erro no desenvolvimento em si. E o erro 503 por exemplo, quando o servidor está inacessível. Então, às vezes, o servidor em si não tem nenhum problema propriamente dito no desenvolvimento, tá ok,
porém ele está sobrecarregado. Então ele está muito sobrecarregado, ele vai retornar um 503 informando que ele não está conseguindo responder naquela hora, mas que está tudo bem com ele, vamos dizer assim. Então esses são os códigos de status. Também tem os códigos de status que começam com um e que começam com 3, mas que não é tão relevante, mas só para vocês terem ciência, o um é quando você passa alguma informação, que é você informa algo para o cliente tornar a fazer a requisição. Então, por exemplo, eu faço uma requisição só para verificar se está tudo ok com o servidor. Aí ele vai retornar um 100, um código 100, informando que está tudo ok, que eu posso prosseguir com a solicitação principal. Aí eu faço a solicitação principal, e aí na solicitação principal ele vai retornar um 200. E o que começa com 3 é quando foi mudado algo de lugar. Então, por exemplo, eu tinha um endpoint aqui, um endpoint específico desenvolvedores, e aí esse endpoint foi mudado. Então, para só não sumir aquele endpoint dali e dar um 404, é bom por um tempo eu botar um 300 ou 301, dizendo que aquilo foi movido para outro lugar. Aí o 300 informa isso, que aquilo foi redirecionado para outro local de forma ou temporária ou permanente. Mas o foco que a gente vai trabalhar são com esses três aqui. Dois, começa com 2, 4 e 5. Agora vamos falar um pouquinho sobre autenticação e autorização. Primeiro, autenticação. Autenticação é o processo onde o sistema, o cliente, na verdade, se identifica. Ele diz quem ele é. Então, isso pode ser feito de várias formas. Uma delas é com usuário e senha. Isso é muito usado quando a gente trabalha no sistema full stack, né, que é um sistema embutido, o front e o back-end, o sistema integrado, que não é segmentado o front do back-end. Então, quando a gente trabalha num sistema integrado, sem essa lógica de APIs, é muito comum um usuário e senha para fazer login. E também quando a gente está fazendo uma API para um sistema de que usuários acessam, né? Que não seja só uma API para um desenvolvedor consumir um dado, mas uma API que é vinculada a um sistema de usuários. Então vai ser o login para o usuário e senha. Além disso, tem os tokens, né? Que é o JWT, JSON Web Tokens. Ele é muito utilizado quando é, por exemplo, para um desenvolvedor consumir uma API. Então, por exemplo, uma API de pagamento. Geralmente ele vai usar um token que ele é colocado no cabeçalho da solicitação e esse token ele é utilizado como forma de autenticação. E tem também o OAuth, que é uma autenticação muito usada no Google, por exemplo, se eu quiser fazer envios de e-mails no Gmail, geralmente com acesso IMAP ou POP3, né, que são as autenticações mais antigas de e-mail, tem algumas limitações do Google. E com essa autenticação OAuth, ele me permite trabalhar de forma melhor, por exemplo, nessa integração com os serviços do Google. Então, sempre que eu quiser utilizar a API do Google, do serviço do Google, geralmente eu vou trabalhar com essa autenticação OAuth. Mas a autenticação é isso, é eu dizer quem eu sou para a aplicação para acessar algum recurso que seja privado, recurso que não seja público. E agora a gente vai ver autorização. Autorização é o que eu posso fazer. Então, eu posso ser um usuário autenticado, mas eu não ter acesso para fazer uma determinada coisa. Então, aí que entra a autorização. É ver quais permissões eu tenho. O que eu posso fazer ou não. Então, primeiro, eu vou fazer a autenticação, dizer quem eu sou, e depois, a cada requisição seguinte, o servidor vai verificar se eu tenho direito, se eu tenho autorização para fazer uma determinada coisa. Então, a autenticação, ela é feita só uma vez, no primeiro acesso que eu faço à aplicação. Ela é feita uma vez e todas as requisições seguintes é a autorização que é feita. É verificação se eu posso fazer aquela determinada ação ou não. Essa autorização, ela pode ser feita de algumas formas.
Aqui eu vou citar, por exemplo, a API do PagSeguro, que ele tem um exemplo muito bom desses três tipos de autorizações. Primeiro, é baseado em funções, ou roles, ou grupos. Então, no PagSeguro, por exemplo, eu tenho um grupo de funcionários do PagSeguro, que é um grupo, uma role, né, uma função interna. Eu tenho vendedores, que pode fazer o número definido de coisas, a conta de vendedor, perdão. Eu tenho a conta de desenvolvedor, eu tenho essa função, esse grupo desenvolvedor, e eu tenho o comprador, o cliente propriamente dito. Então, cada uma dessas funções pode ou não fazer determinada coisa. Então, existem esses grupos, essas diferentes funções, diferentes tipos de usuários, e cada tipo de usuário tem autorização ou não para fazer determinadas coisas. Uma outra tipo de autorização um outro tipo de autorização é baseado num atributo do usuário. Por exemplo, um usuário quer mudar a senha dele. Ele só pode ter autorização de mudar a senha de si próprio. Então ele só pode mudar a senha só será alterada com sucesso se o ID, né? O ID que ele está passando do usuário para alterar a senha foi ele mesmo, entendeu? Geralmente, nesse caso, esse ID é até omitido porque já assumem que é ele próprio. Então, mas é basicamente isso. Ele só pode mudar a senha dele mesmo. Enquanto um administrador, por exemplo, pode mudar a senha de qualquer usuário, pode resetar a senha dos usuários. Então, um administrador, ele teria um acesso de grupo para alterar senhas, e um usuário comum, ele só poderia alterar a senha do próprio usuário dele, assim como outros dados, o ID do próprio usuário dele e assim vai. Então, esse seria a autorização baseado no atributo do usuário. Ou, por exemplo, é um conteúdo que ele só pode acessar se ele for maior de idade. Geralmente tem muitos sites de apostas, por exemplo, só pode se for maior de 18 anos. Então é um sistema desse aqui. Ele vai verificar a data de nascimento do usuário. Se a idade dele for maior de 18, permite o acesso àquela plataforma. Se for menor de 18, ele não pode, porque a lei brasileira não permite. E tem que redirecionar ele para fora. Então é essa a lógica. E tem a autorização por listas específicas. Isso também é conhecido como whitelist. São listas de permissão, né? Então, no PagSeguro tem também isso, como, por exemplo, para você usar a versão de produção do PagSeguro. O PagSeguro ele tem duas versões. Uma é de sandbox, que é para você testar tudo com uma conta fictícia, e outra é de produção. Então, mesmo você pode você faz todos os processos de autorização e tal, você não consegue usar a conta de produção a menos que o seu usuário esteja numa whitelist, uma lista autorizada a usar a produção. Então, só depois de você confirmar que você fez tudo certinho, os testes, que você testou tudo no sandbox, enviar a sua endpoint para eles verificarem se está tudo ok. Só depois de todo esse processo de validação da equipe deles que eles permitem você usar aquilo de forma real, na conta de produção, né? Mexer com dados reais de vendas. Então, autorização seria basicamente isso. Boas práticas para API REST. Primeiro, usar nome descritivos para endpoint. Então, como a gente falou, cada recurso tem um endpoint correspondente. Cada recurso tem uma URI correspondente, ou um endpoint. Então, é importante que aquele endpoint tenha relação com o recurso a que ele se refere. Como, por exemplo, desenvolvedores. Se é um recurso desenvolvedores, eu não vou usar uma endpoint chamada users, usuários, né? Por quê? Porque, embora desenvolvedores possam ser usuários, não é tão descritivo. Então, se é usuários, se eu tiver um recurso usuários, eu uso um endpoint usuários. Mas se eu tiver um recurso desenvolvedores, embora o desenvolvedor possa ser um usuário da plataforma, eu não vou usar endpoints usuários porque não é tão descritivo. Então, quanto mais descritivo, quanto mais o endpoint se parece com o recurso, melhor.
Utilizar os métodos HTTPs corretamente, como a gente falou, o GET para leitura, o POST para criação, PUT para atualização, DELETE para exclusão e PATCH para uma atualização parcial. Os códigos de status, que a gente já conversou também lá atrás, o Rate OAS, que é basicamente você fornecer os links de recursos que têm relação com aquele recurso principal. Então, tem o recurso de desenvolvedores que foi enviado, que foi solicitado. Além desse recurso, você também enviar os links onde ele pode buscar, por exemplo, os projetos e as tecnologias daquele usuário. Suporte a versionamento, isso é algo importante. Nós temos uma API funcional, uma API funcional em produção. Nós criamos uma atualização dela. É bom nós criarmos uma outra versão dessa API para que as pessoas, os usuários, não precisem mudar os seus sistemas que consomem a API. Então tem uma API V1, que é a versão 1 da API. As pessoas vão utilizar aquela API. Então, você cria uma atualização para aquela API, em vez de você substituir aquela antiga, você cria uma versão nova. Porque aí todas as pessoas que estão usando aquela antiga continuam podendo usar por um tempo, o tempo que você determina lá de suporte para aquela versão, e aí você só extingue ela, só bloqueia o acesso a ela depois de muito tempo para não parar de funcionar de forma imediata para quem já está acostumado a usar aquela API. Além disso, usar JSON para representações, documentação, você está bem descritivo, quais são os recursos, quais são os cabeçalhos aceitos em cada requisição, do tipo, para cada método, então no GET. GET para aquele determinado recurso. Quais são os cabeçalhos e quais são os corpos de requisição aceito? Tá isso documentado para cada recurso, para cada método. E também é bom colocar um exemplo de como esses dados são respondidos. Então, você pode botar assim. Isso aqui é muito bom vocês verem em uma API. Como eu citei lá atrás, a API do PagSeguro, por exemplo, se vocês irem na documentação deles, vocês vão ver que em cada endpoint tem dizendo o tipo de método aceito, qual o código de status que retorna, dando um exemplo do que você pode usar para fazer a requisição e um exemplo de resposta. Então, isso para você ver, pegar essa experiência de como é legal fazer uma documentação, é bom você consultar essas documentações já existentes de APIs existentes. Implementação de paginação, filtro e ordenação. Isso aí tem muitos dados. A gente trabalha com. Vamos supor que a gente tem um sistema que trabalha com muitos dados. Se nós fizermos uma requisição para pegar todos os dados, isso vai demorar muito. Então é bom, às vezes, nós dividimos esses dados em páginas. Então, por exemplo, eu divido os dados de 50 em 50. Então, eu vou passar na minha requisição uma informação de paginação, page 1, page 1. Eu vou pegar os primeiros 50 dados. Page 2, eu vou pegar os próximos 50 e por aí vai. Mesma lógica do filtro e ordenação, para facilitar esse processo, acelerar, né? Porque se eu retornar todos os dados demora muito tempo, e eu implementando paginação, filtro e ordenação, isso fica melhor. E segurança. Segurança também, como a gente falou, na questão de autorização e autenticação. E além disso, tem uma coisa também que é muito importante nós falarmos, que é sobre HTTPS. O HTTPS, ele é o HTTP, o protocolo HTTP, com o que nós chamamos de SSL. SSL, ele pode ser usado tanto para HTTP quanto para e-mails, ele é usado em uma ampla gama de coisas. Mas ele é uma criptografia de comunicação. Então, ele é baseado em duas chaves, que é uma chave pública, que é dada para todo mundo. Aquela chave pública, ela é como se fosse um cadeado. Então, você entrega um cadeado para todo mundo que vai usar, que vai enviar aquilo. A pessoa vai fechar o cadeado e te entregar. E tem a chave privada, que é a chave do cadeado, que ela só fica com você, no caso, só fica com o servidor, então só o servidor pode ler. Então, é isso. A chave pública, ela é como se fosse os cadeados, é dado para todo mundo trancar, criptografar, né, uma comunicação, e a chave pública é feita para leitura que só fica com você.
Então, o HTTPS ele é importante porque ele criptografa todo o caminho. Então, você tem a certeza de que você faz uma requisição, só o servidor vai ter acesso a esse dado. Se não, se nós fizermos em HTTP sem a criptografia, todo mundo no caminho vai ter acesso a isso. Ou seja, essa informação, por exemplo, um login, usuário e senha. A sua senha, se você não usar HTTPS, ela vai estar sendo acessível pelo navegador, então todo mundo que está na nossa rede consegue ter acesso a essa senha. Seu provedor de internet consegue ter acesso a essa senha. Todo o caminho que seu dado, por onde seu dado passar, ele é visível, ele pode ser lido. Então, isso inclusive teve uma situação de bug bounty, né? Vamos falar um pouquinho só de cyber, né? Que teve um bug bounty, são quando empresas pagam para você identificar um problema de segurança numa determinada coisa. Então, eu não lembro qual empresa foi, mas eles receberam um bounty basicamente nisso, que é, por exemplo, eles trabalhavam numa lógica de microserviços, então tinham vários servidores em que eles faziam a comunicação, né? E em, sei lá, 1.000 servidores tinha o HTTPS. E um servidor era só HTTP. Nesse servidor que era só HTTP, a sua chave, seu token de autenticação, o seu token que serve para você logar nas plataformas, ficava visível. E esse mesmo token era usado em todos os servidores, em todo o ambiente. Então, por exemplo, tinha 1.000 servidores com HTTPS e um sem. Esse um que estava sem deixou todos eles vulneráveis, porque aquele token de autenticação ficou visível e com isso aquele token poderia ser usado em qualquer um dos servidores, mesmo eles tendo proteção. Então, o HTTPS é muito importante nesse sentido. E aí o usuário ele descobriu esse problema, ele relatou isso para a empresa e ganhou a premiação lá por descobrir esse problema, né? E a empresa foi lá e corrigiu. E aí a gente tem os dois lados. De um lado tem a segurança, do outro lado tem a disponibilidade. Quanto mais segurança, menos disponibilidade. Quanto mais disponibilidade, mais segurança. Então, por exemplo, a gente tem, se for um local, dados públicos ou dados que não tenha tanto rigor de segurança, dados que não têm sigilo. Às vezes você pode tolerar, se você não estiver trabalhando com senha, nada disso, você pode tolerar ele continuar funcionando se der algum problema na criptografia. Então, deu um problema no HTTPS, se o seu foco for a disponibilidade, aquilo está disponível o tempo inteiro e os dados não serem tão sigilosos, aí varia de caso para caso. Você dá preferência à disponibilidade. Mas se aqueles dados for sigilosos, não poder vazar, aí você abre mão um pouco da disponibilidade para, se der algum problema no meio dessa comunicação, você bloqueia o acesso. Então é bom sempre de buscar equilíbrio entre a disponibilidade e a segurança. A disponibilidade e a tolerância a erros. Então, quais erros são toleráveis e quais erros não são toleráveis? Porque a gente consegue equilibrar essa balança para o nosso projeto específico. Tem projetos que essa balança é equilibrada, não tão equilibrada, é mais equilibrada para o lado da disponibilidade. Tem balança que é mais equilibrada para o lado de segurança, ou seja, exige mais segurança, outro exige mais disponibilidade, outro exige mais um equilíbrio. Então, resta a nós fazermos essa análise crítica de cada projeto, o que é mais relevante. E o tratamento de erros também está dentro disso. Nós fazemos. Vamos embora para o código agora. Então, gente, primeira coisa aqui, ponto de partida, eu ia aqui. Eu vou primeiro apresentar aqui, foi um framework que eu desenvolvi que tem justamente uma estrutura, tem várias funcionalidades, na verdade, né? E uma delas é justamente facilitar esse uso das APIs REST. Então, eu vou apresentar ele para vocês verem de forma clara essa parte de códigos de status HTTP e de métodos de requisições, métodos HTTP.
Então, tem duas funcionalidades aqui nesse framework. Ele é um framework em PHP, mas é só um exemplo. A gente pode replicar isso aqui em qualquer linguagem. Eu vou mostrar também um exemplo mais simples em Python e em JavaScript, para vocês terem uma noção. Então, aqui, pessoal, esse código aqui que vocês estão vendo, ele representa um dos endpoints. Ele é o endpoint para o user. Então, ele seria, representa o recurso, né, que é como a gente viu no conceito do usuário, user, e o endpoint de usuário. Então aqui, vocês podem ver que ele tem uma classe, e quando esse endpoint é solicitado, ele executa essa ação aqui. Aqui é só a declaração da classe em si, mas a ação são essas duas linhas aqui, que é primeiro instanciar essa classe que foi declarada aqui em cima, e depois é feito a chamada desse método aqui, handle request, que nós vamos ver mais à frente o que ele faz especificamente. Essa classe aqui, vocês podem ver que ele estende, ele herda, né? Isso aqui é uma herança no conceito orientado a objeto, para quem já tem familiaridade com orientação a objeto. Você estendeu uma classe, ou a herança, é quando quer dizer que essa classe aqui, user controller, vai pegar todas as propriedades e métodos, todas as características dessa outra classe base RESTful. Essa classe user controller é exclusiva desse endpoint user, e essa classe base RESTful é uma classe universal do framework. É uma classe estrutural, ela é estática do framework, ela nunca vai mudar, ela é fixa, ela é feita só para ser usada na criação de outras classes em si. Vamos entrar nela aqui para vocês darem uma olhadinha. Então aqui, por exemplo, ela já implementa uma interface aqui. Uma interface é basicamente para nós dizermos quais propriedades e métodos uma classe deve ter. Então aqui a gente só diz isso, que essa classe deve ter um método get, post, put, delete, path. Ou seja, é obrigatório que tenha o método dos cinco métodos HTTP. Então, para essa classe ser uma classe válida, ela tem que ter implementado esses métodos, senão ela dá um erro. Avisa que não está conforme o exigido. E esses métodos sempre vão receber um array, que é o corpo da requisição, que é a requisição propriamente dita que vai vindo do cliente. Então, tem que existir essas classes e elas sempre vão ter que receber um array, que é a requisição. Então, aqui nós temos a implementação de cada um desses métodos. No constructor dessa classe, basicamente, é bem básico, é só para definir a mensagem que vai ser dada caso o método não seja aceito. Caso o método não seja aceito nesse recurso. Por exemplo, nós podemos ter recursos que são só de leitura. Então, por exemplo, o usuário. Se esses usuários não têm cadastro de usuário, for algo passivo, só um registro que vai ser só consultado para leitura, ele só vai aceitar o GET. Se eu fizer qualquer outro tipo de método, se eu fizer qualquer outro tipo de método HTTP, ele vai dizer que o método não é permitido. Então, esse construtor é só para definir esse método aqui. Mas o importante são dentro desse aqui, get, post, put, delete, patch. Aqui nessa classe base, né, que é a classe base para a API, todos eles fazem a mesma coisa, que é enviar método não aceito. Então, por padrão, nenhum método é aceito por essa classe base RESTful. Então, essa classe response aqui, nós vamos ver também, que também é do framework, mas para vocês entenderem, essa classe base RESTful, ela é responsável por lidar com os métodos de requisição, o método get, post, put, delete, patch. E essa classe aqui response, ela dentro do framework, ela funciona para lidar com os códigos de status. Aqui, por exemplo, esse send method not hello, ele tem um código de status correspondente a ele, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, primeiro, os métodos. Aqui todos eles vão ter esse método não permitido, ou seja, por padrão, nenhum método desses ele é suportável. Mas quando nós estendemos essa classe,
nós podemos reescrever esse método. Então, por padrão, nenhum método é aceito, e quando nós reescrevemos esse mesmo método, nós conseguimos atribuir ações para ele. Então, se for get, ele vai fazer isso. Se for post, ele vai fazer isso. Se for put, ele vai fazer isso. Se for patch, ele vai fazer isso. Se for delete, ele vai fazer isso. Então, quando nós fazermos isso aqui, nós estendemos a classe e definimos de novo um novo método, esse método aqui, ele vai reescrever o método anterior. Então, ele vai substituir o método da classe pai, que é chamada, né? Que tem a classe pai e tem a classe filha, que herda do pai. Mas quando você redefine, então, ele reescreve esse método. Então, se eu tivesse só esse get aqui, não escrevesse mais nada, se tivesse só esse get no meu user, se eu fizesse uma solicitação GET, ele ia fazer isso aqui, que está dentro do GET. Se eu fizesse qualquer outra solicitação, ele ia fazer o da classe PY, que é justamente método não permitido, que é o padrão da classe não permitir, até que você diga que existe algo para aquele método. Então é basicamente isso, esse conceito de herança dessa classe aqui, que é para lidar com os métodos. Agora vamos aqui na classe PY ver a classe handle request. Aqui o que ele faz? É justamente verificar qual a requisição é. Se a requisição for get, ele vai executar o get. Se a requisição for post, vai executar o post, por aí vai. Se ele não reconhecer nenhum dessas 5 requisições, ele também vai retornar um método noWeled, método não permitido, não autorizado. Então esse header request ele só serve para isso, para verificar qual método está sendo feito pelo cliente e redirecionar para a ação correspondente. Beleza? Tendo dúvidas, vocês podem deixar aí na mensagem que eu vejo também. E aqui tem uma tem uma um método response. Esse método ele usa aquela outra classe que eu mencionei anteriormente, que é a classe que lida com os códigos de status, e ele faz a verificação da resposta correta que deve ser dada. Então, aqui, por exemplo, se a resposta estiver vazia, ele vai dar o status 204, que é como eu mencionei a vocês. HTTP Response Código 204, que é quando ele tem uma resposta de sucesso, ele funcionou, mas ele funcionou sem ter retorno. Então, se não teve retorno, vai vai responder que foi ok, mas sem retorno. É, se se tiver retorno, ele vai verificar se é post. Se for post, é 201, que é criado com sucesso. Então, se for post, ele vai dar a resposta HTTP Response Code 201. Se não for post, se for qualquer outro, ele vai dar um 200, que é um OK, dizendo que teve sucesso e que não é um create. Sucesso com um corpo, né? Então é basicamente isso. 200 se teve sucesso, mas não é uma criação. 201 se for uma criação com sucesso, ou seja, se for um post e teve sucesso. 204 se teve sucesso, mas está em branco, mas está vazio. E aqui, se o sucesso for falso, ou seja, se não tiver sucesso, ele vai dar um send bad request, que é um erro do cliente. Que é um erro do cliente dizendo erro 400, dizendo que a mensagem, qual o tipo de erro que é. E aqui vocês podem perguntar por que não tem o erro 500? Porque o erro 500, nós damos ele quando é um erro no próprio código. Então ele não fica dentro dessa lógica, ele fica dentro da própria estrutura do framework. Eu vou mostrar a vocês aqui para vocês entenderem melhor. Que é um erro na própria execução, no próprio código. Então não faz sentido isso estar dentro do código aqui, porque se der um erro no meio do caminho, ele não vai funcionar corretamente. Então aqui em kernel. Então aqui basicamente todas as ações do framework, ela é encapsulada em 2 tries, né? E esse try aqui, ele trabalha justamente com esse send internal server erro. Então se o sistema estiver fora do ar, se ter qualquer erro na execução em qualquer ponto do framework,
ele vai dizer que o sistema está com algum problema. E eu entrando aqui, isso aqui é algo legal para eu mostrar para vocês também. Aqui ele dá o erro 500, mas aqui ele faz uma verificação se o sistema está em produção ou se está em desenvolvimento. Por quê? Se o sistema estiver em produção, é bom nós darmos só uma resposta genérica, porque se é um erro do servidor, o cliente não tem nada a ver com isso, não tem que saber detalhes de qual o problema que está no servidor. Eu falei, mensagens descritivas, mas se for erro no cliente, se for o que ele pode fazer para resolver. Mas se for um erro no servidor, não faz sentido eu mandar para ele detalhes do erro, da execução do servidor. Primeiro, porque é excesso de informação, né? Vai gastar mais recursos de rede para enviar. Segundo, porque pode ser, às vezes, uma vulnerabilidade de segurança. Ele vai ter informações sobre o seu código que está rodando no servidor. Isso nem sempre é legal. Pode ser uma vulnerabilidade. Então, se estiver rodando em produção, nós mandamos só a mensagem padrão. Se não, nós mandamos a mensagem original que veio do erro. Então é basicamente isso. Também é legal de implementar. Se for produção, só mandar uma mensagem. E for problema no servidor, e só para problema no servidor, dá uma mensagem padrão de erro. E se for em modo de desenvolvimento, você dá detalhes do erro para um melhor debug da sua API. No caso do cliente, não. No caso de erro do cliente, você sempre dá a mensagem completa do erro, porque é algo que o cliente tem que saber. O servidor ele não tem que saber detalhes do erro do servidor, só tem que saber que não está disponível. Então, basicamente essa estrutura aqui. São essas duas classes que são de base. Primeiro é essa base RESTful, que é para trabalhar com os métodos HTTP, e depois essa response, que tem um método para cada tipo de código de erro. Então, se a gente for ver aqui, a gente tem um send que é o 200, send created, que é 201, send no content, que é 204, bad request, que é 400, não autorizado, 401, proibido, 403, não encontrado, 404, e por aí, não permitido, método não permitido, 405, e por aí vai. Então é basicamente isso. A gente tem que gerenciar essas duas coisas, esses métodos HTTP e os métodos HTTP e os códigos de resposta de status HTTP também. Em JavaScript, deixa eu abrir aqui o evento o modelo que eu preparei também. Aqui usando o Express, o Express, ficaria assim. Eu basicamente vou fazer a importação dele. Aqui é a configuração padrão dele, né? Aqui também. O que muda é daqui para baixo. Então, aqui, por exemplo, isso aqui viria de uma parte do meu sistema. Estou colocando de exemplo aqui como se fosse os desenvolvedores. Isso aqui poderia vir, por exemplo, de um banco de dados. Então, aqui viria de um banco de dados dos desenvolvedores, mas só de exemplo. Então, aqui eu iria para o mesmo endpoint. Podem ver aqui que é o mesmo endpoint. Eu iria fazer as 4 operações para esse mesmo endpoint. Então, post. Eu iria pegar o corpo da requisição e fazer a ação correspondente. Esse aqui é só um push nesse array, só para um exemplo mesmo. Mas no caso de um banco de dados, no lugar dessa linha aqui, teria a lógica de chamaria uma função que lida com o banco de dados, né? E aqui na resposta, a gente tem esse método aqui, status, que é a mesma lógica daquela outra classe que eu mostrei para vocês no PHP, e o send, que é o de envelope. Aqui nós poderíamos fazer aquela mesma lógica. Se tiver retorno 201, no caso do post, né, no caso das outras operações, 200. Se não tiver retorno, 204. Então eu poderia fazer essa mesma verificação aqui. O get, mesma lógica. Ele vai pegar o ID da requisição e vai verificar justamente isso. Se existe aquele ID. Aqui eu estou consultando o ID diretamente. Então eu vou retornar um 404 que é não existente, que é o ID não encontrado. Mas se eu fosse botar filtros, por exemplo, para buscar vários desenvolvedores, vários filtros, aqui em vez de 204, eu poderia dar em vez do 404, eu poderia dar um 204, ou seja, a requisição
foi feita com sucesso, mas foi feita com sucesso, mas não teve retorno. Aí aqui, na verdade, esse retorno seria em branco, né? Não teria nem esse retorno aqui porque já está informando que teve sucesso, mas que não teve retorno. E mesma coisa, o put, mesma lógica, e o delete. É basicamente isso. Você aplicar esses métodos aqui do app, né, que é o caso Express. Então é você usar esses métodos do Express, que é delete, put, get e post no mesmo endpoint. Aí a gente vai conseguir fazer uma API REST nesse sentido. E em Python, primeiro, a gente teria que definir essa URL, né? Que é nesse arquivo que no Python é chamado de urls.py, que é do Django. A gente está trabalhando com Django. No Django teria esse arquivo urls.py, que é onde a gente lista todas as URLs do nosso aplicativo. Então, no Django, a gente iria definir primeiro a URL e depois criar a view para esse URL, que é a mesma lógica. A gente vai verificar o método HTTP e fazer a ação correspondente para aquele método. E dar a resposta com código correspondente também. Que aí no Django seria isso aqui. Você pega o JSON Response, importa o JSON Response do Django HTTP e no JSON Response ele aceita esse parâmetro status, onde você passa o status correspondente. Então, com isso, uma demonstração básica de como a gente pode aplicar, como a gente pode aplicar isso em PHP, JavaScript e Python, beleza? Então, alguma pergunta, gente? Alguma dúvida que vocês querem saber em relação a essa aplicação? Ou a parte conceitual lá atrás, se vendo essa parte prática, surgiu alguma dificuldade, ou nessa parte prática em si, qualquer pergunta é bem-vinda. Vamos lá. Nessas horas não pode ter timidez, não, galera. Pode mandar. É isso aí. Sair daqui é 100% conhecimento de tudo, assim. Aproveitar, Pois aproveitar. é. Sim, sim. Então, eu não trabalho muito com Java, então não trouxe exemplos para Java em si, mas é a mesma lógica. O importante é vocês entenderem o conceito, que você tem que lidar com duas coisas. Você tem que gerenciar, você tem que gerenciar os métodos HTTPs, que aqui no Python, por exemplo, seria isso aqui. É você pegar o request.method, que é no Python. No Java é só você verificar o correspondente a esse aqui. Deixa eu ver aqui. Método HTTP Java. Você vai pegar o correspondente desses métodos HTTP aqui, de verificar qual é o método, e vai dar um if para verificar qual o método é, e dentro do if você vai botar a regra daquele método específico. Então, pode aplicar isso em qualquer linguagem. Por isso que essa parte conceitual, até comentei um pouco sobre isso no grupo, essa parte conceitual é aplicável em qualquer linguagem, porque qualquer linguagem você vai ter como acessar os métodos HTTP, qualquer linguagem web, né, no caso. Isso aqui é para web. Então, qualquer linguagem que tenha web, seja o Python com Django, o JavaScript no Node, né, com o Express, ou o Java também com o Spring, né, Spring Boot. Java eu não conheço muito, não utilizo muito, mas em qualquer interface web, qualquer tecnologia que você desenvolve servidores, aplicações web, perdão, do lado do back-end, né? Você tem uma forma de pegar o método da requisição e tem como dar um código de status. Aqui, por exemplo, eu demonstrei em 3 linguagens diferentes. Esse código de status aqui no Python é feito dessa forma e a requisição é feita dessa forma. Você pega a request e pega essa propriedade method. No JavaScript, é, no JavaScript, aqui dentro da resposta, né? Você tem um método status, em que você passa o status, e você tem esses métodos também, post, get, put, e no PHP
você também tem. Você aqui no. Você tem essa variável aqui global, que é request method. E aqui o que eu fiz é só botar ela para minúscula, isso aqui é só uma função que transforma essa requisição, esse nome aqui para minúsculo, para nós termos essa padronização aqui tudo minúscula. Então, basicamente, eu pego esse método de requisição, é que eu uso um switch, poderia ser um if também, mas eu pego um switch para verificar qual que é a requisição e fazer a ação correspondente. Então, só eu posso aplicar em qualquer linguagem, é só eu dominar muito bem esses dois conceitos. Métodos de HTTP, get, post, put, patch, delete, e as respostas, que aqui no PHP a gente faz assim, HTTP Response Code, o código da resposta. Então, a gente dominando bem esses dois conceitos, a gente consegue aplicar isso em qualquer linguagem. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Pode mandar ver aí, vamos embora. Tá, o Pedro está perguntando aqui. Enquanto isso, eu vou voltar aqui, falar uma coisinha também. Então, tem esses dois conceitos que a gente precisa dominar, que é método HTTP e códigos de status de resposta, e também, como a gente falou, de controles de tratamento de erros, né? Então, tratamento de erros, aqui, por exemplo, eu usei aqui, ó, esse try catch, e aqui eu mando esse erro aqui correspondente. Nesse meu framework aqui também, eu utilizo também essa biblioteca Logger, que ela salva os erros aqui também do que está acontecendo. Então, qualquer erro que aconteça, ela salva e justamente com aquilo que eu falei para vocês de nível de erro. Se ele entrar nesse catch aqui, é um erro tipo warning, que é alerta. Não é um erro tão grave, ele às vezes pode prosseguir uma solicitação se for esse erro. Se for um erro mais grave, eu posso dar um erro emergence, que é um outro tipo de erro que, que é mais grave. Então, aqui nessa classe logger aqui também, também é algo importante que eu posso fazer. Posso aplicar isso aqui também em qualquer linguagem. Várias linguagens têm diferentes bibliotecas, mas basicamente isso. A gente escrever os erros e definir nível hierárquico de erros. O Pedro mandou a pergunta. Quando se tem várias APIs, já é considerada um microserviço ou ainda seria um monolito? Vamos lá. Então, o monolito, ele é quando é um único servidor que responde por todas as responsabilidades de uma aplicação. Então, eu tenho uma aplicação que em um mesmo servidor é feito login, é feito o cadastro de usuários, é feito pagamentos, é feito todos os tipos de responsabilidades que pode ter dentro de uma aplicação. Então, o monolito seria isso, um servidor que gerencia isso tudo. Microserviços é quando nós trabalhamos com uma API para cada tipo de responsabilidade. Então, a gente vai ter um sistema em que a gente vai ter uma API só para processamento de pagamentos, uma API só para autenticação, uma API só para consumo de dados, e por aí vai. Cada responsabilidade diferente do sistema, a gente tem uma API. Então, isso seria microserviço. A gente segmentar as responsabilidades em diferentes serviços. Qual a vantagem do microserviços? Tudo tem desvantagem e desvantagem, gente. Eu costumo falar assim. A gente até brinca assim, que quando o desenvolvedor aprende a falar depende, ele vira sênior, né? Porque no mundo do desenvolvimento é muito um depende, porque não existe uma linguagem universal que é boa para tudo, não existe uma arquitetura boa para tudo, não existe nada universal, não existe uma metodologia boa para tudo. Por que isso? Justamente porque tudo tem características. Uma mesma característica, em um contexto, ela pode ser uma qualidade, em um outro contexto pode ser um defeito. Então, se existisse algo que fosse universalmente bom para tudo, todas as outras coisas morreriam. Se existisse uma linguagem que seria melhor em aplicação de todas as coisas,
só existiria aquela linguagem, não existiria nenhuma outra. Então, se existe várias linguagens, é justamente por isso, porque cada linguagem tem sua característica e essa característica, em diferentes conceitos, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. E no caso do microserviço, o que que acontece? Qual a vantagem do microserviços? Você tem um sistema. O usuário faz, por exemplo, Facebook. Facebook é um bom exemplo, ele trabalha com microserviços. Então, não sei se vocês já notaram quantas vezes cai o login do Facebook. Ninguém consegue logar. Então, a pessoa tenta logar lá, não consegue. Mas quem está dentro do Facebook continua conseguindo usar. Quem já está logado continua usando. Por quê? Porque são serviços diferentes. Então, o login, a autenticação, ela é autônoma ao restante do sistema e vice-versa. Então, tem essa autonomia entre as responsabilidades. Então, no caso do Facebook, o login caiu. Enquanto os desenvolvedores lá estão correndo atrás de resolver, ninguém mais é afetado. Ou então caiu o sistema de upload de arquivos. O upload de arquivos parou de funcionar. Todo o restante do ambiente continua funcionando. Então, tem essa vantagem do microserviços, né? De ter mais autonomia entre as ações. Então, para um sistema que escala muito, o microserviços é o mais recomendado, mas ele tem a desvantagem de ser de mais difícil gerenciamento. Você depende de equipes maiores, você pode ter mais problemas de compatibilidade, porque são sistemas diferentes comunicando entre si. Então, é mais chance de acontecer problemas que, por exemplo, você tem um monolito. No monolito você importa uma função e resolveu. Você importou uma função, a chance de dar erro numa importação é muito menor do que numa comunicação HTTP entre diferentes APIs. Entendeu? E aí, só para concluir essa resposta que você fez do microserviços, como eu falei lá no começo, o cliente, ele é quem faz a requisição. Ele pode ser ele pode ser um servidor também. Então, pode ser um servidor principal que gerencia esses dados, né? É que faz essa ponte entre os outros servidores e ele consumindo o outro servidor. Por exemplo, você tem uma API de pagamento, você tem um sistema de pagamentos. O cliente vai fazer uma requisição para o seu sistema vai pegar aqueles dados e o seu servidor ele vai ser um cliente do servidor de pagamentos. Então, o microserviço também entra aí. Não só a comunicação entre o front-end e os servidores, mas uma comunicação, às vezes, interna também entre servidores em si. Por isso que eu falei que o consumo de API não é exclusivo do front-end. Também tem consumo de API no back-end para esses casos de comunicação entre servidores. E aí também entra nessa lógica. É Então, perfeito. acho que é isso, gente. Perfeito demais. Aí o Gastro também está com uma dúvida sobre criação de APIs do zero, né? Qual dica você daria para iniciar, né, e saber o que é necessário? Beleza, vamos lá. Então, primeiro, a parte de criação de APIs em si, tem diversos frameworks que já trazem essa estrutura, né? O Express, por exemplo, eu trouxe ele justamente porque ele não faz isso. Que tem alguns frameworks em JavaScript e em Python também, que eles já fazem esse controle de API. Eu trouxe justamente o Express e o Django porque eles não fazem isso e a gente pode ver de forma mais precisa esses conceitos. Então, a ideia de construir do zero é justamente a gente primeiro conhecer. Então, eu recomendo muito vocês conhecerem esses conceitos, a aplicação desses conceitos, verem alguns frameworks já existentes para conseguir implementar isso em uma nova estrutura, isso do zero, entendeu? Porque se você construir isso do zero sem dominar bem primeiro a aplicação desses conceitos, é algo que pode ser um pouquinho difícil. Então, o primeiro passo que eu recomendaria é você primeiro utilizar frameworks que utilizam esses conceitos de API, veem como eles trabalham, para depois vocês migrarem para um desenvolvimento do zero. E quando for migrar para o desenvolvimento do zero, é mais ou menos seguir essa lógica, saber que tem essas responsabilidades conceituais. Então, a partir do momento que você
Primeiro você lista esses conceitos que são necessários aplicar. E depois você vai criando classes ou funções que lidam com cada um desses conceitos, desses problemas. Então você tem que criar uma classe para gerenciar esses métodos HTTPs, tem que criar uma classe para gerenciar esses status de erro, criar uma classe para gerenciar esses logs, trabalhar com tratamento de erros. Então, quando você trabalha, você lista, pega os conceitos, por exemplo, dessa aula, lista eles e cria uma classe, uma função para lidar com cada um desses conceitos. E aí basta você importar isso dentro do seu endpoint que você consegue fazer esse uso do zero. Mas é o que ajuda muito é isso, é você já usar um framework consolidado nisso para você pegar a experiência antes de criar do zero totalmente isso, beleza? Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. É, pessoal, pode mandar à vontade. Isso aí. Agora é a hora. Vamos aplicar tudo isso aí no hackathon, aplicar isso aí na vida É, de vocês, nos projetos pessoais também. quero. Testes aí, tem empresas aí que fazem testes de aptidão. Os testes, você demonstrando um domínio do REST, pô, é um pontaço. E a API você mexe bastante, viu? Você quer fazer as coisas mais complexas. É isso aí. Então, nesses testes aí de vagas, você implementando o conceito do REST bonitinho ali, uma arquitetura legal, pô, isso aí ganha uma relevância bem legal. Já lhe olha até diferente, né? Oi? Não entendi. O pessoal já lhe olha até diferente na entrevista. Exatamente. Então são coisas assim, detalhes, mas que facilita, até porque facilita o avaliador. Imagina que você tem lá 30 pessoas fazendo um teste. Imagina um código todo bagunçado, um código sem nenhuma padrão de desenvolvimento, tudo um caos. Imagina um avaliador ter que avaliar 30 códigos assim. É complicado. Então, quando você traz um código legal, com conceitos bem aplicados, que facilita a avaliação do que você fez, o avaliador ali fica com o coração quentinho ali, já fica apaixonado pelo seu código. É, deve até chorar se não duvidar com as coisas que ele vê no dia a dia. É isso aí. Mas acho que E foi isso isso, aí, Thiago. beleza. E falaram aqui sobre a API de 2 minutos. Tem diversos frameworks que eles já automatizam esses processos. Eu, particularmente, não gosto muito, porque você fica muito limitado. Eu gosto de ter um pouco de controle da aplicação na minha mão. E esses frameworks você perde um pouquinho o controle da aplicação por conta disso. Então, eu gosto de ter uma capacidade de debug para se vir algum problema, eu ter uma facilidade melhor em resolver os problemas é, dentro da minha aplicação, né? Eu implementar melhor um log, como eu falei aqui, um tratamento de erros de uma forma mais precisa. Então eu acho legal a gente ter esse controle nesse, não total, né? Não, também não vamos recriar a roda do zero, mas ter até certo ponto um controle da aplicação que nós estamos desenvolvendo. Mas para pegar esses primeiros conceitos, essas primeiras noções, pode ser algo legal o uso desses frameworks para aprendizado, sim.